Plenitude, alegrai-vos no Senhor. É a série que temos trabalhado agora no mês de fevereiro, baseada na carta de Paulo aos Filipenses. Para que a gente possa entrar no capítulo propriamente dito, que é o capítulo 3, que vamos expor essa noite, precisamos dar uma recapitulada para os irmãos, pois já faz uma semana. Talvez você não se lembre do que se tratava o capítulo 1, o capítulo 2, aqueles que não estavam aqui também podem ter a oportunidade de entender o contexto do qual está sendo escrita essa carta, o que já foi tratado e o que vamos tratar no capítulo 3 esta noite. Capítulo 1 e 2 é interessante porque Paulo ele está preso, e como eu já citei, Paulo ele está preso numa prisão na qual ele é privado de comida, na qual ele é privado, não tem acesso à sua liberdade, ele está preso e está sendo vigiado por soldados. E no capítulo 1 ele faz questão de dizer que ele se alegra porque o Evangelho tem sido pregado através da vida dele a pessoas que, se ele não tivesse preso, o Evangelho não chegaria. Outra coisa que Paulo também no capítulo 1 atenta muito, ele diz que tem muitas pessoas que estão pregando o Evangelho de Cristo para que ele possa ser prejudicado. Só que ele diz assim: tudo bem, contanto que o Evangelho de Cristo esteja sendo espalhado, eu vou me alegrar. Não importa qual seja o intuito do coração dessas pessoas, o Evangelho de Deus está sendo pregado. E aí ele termina o capítulo 1 dizendo que nós temos que ser dignos daquele que nos salvou. Isso é maravilhoso, porque a dignidade é algo que está presente na vida do ser humano. Em tantas coisas, a gente gosta de ser digno do nosso trabalho, a gente gosta de ser digno da nossa família, ser conhecido por ter um respeito moral, mas às vezes a gente não se atenta que a dignidade do nosso Salvador, a gente tem que ter dignidade daquele que nos salvou. Então viver uma vida agradável em resposta àquilo que Ele fez por nós na cruz. O capítulo 2 ele vai dizer muito sobre se alegrar, continuar se alegrando, independente das situações. E por mais que essa carta esteja sendo escrita por ele preso ao povo de Filipos, é conhecida como a carta da alegria. Só para você ver que contraste que a gente pode ver quando a verdadeira alegria está em Cristo. Porque por mais que as situações terrenas não tivessem dando muito certo para ele, ele está se alegrando no Senhor. E aí ele diz também que a verdadeira alegria, a completude disso é estar e ter certeza da eternidade, daquilo que vai vir, a segunda volta de Cristo. Que o viver aqui tem que ser Cristo, e o morrer também tem que ser Cristo. Quer dizer o quê? Viver aqui na carne, eu tenho que viver para proclamar o Evangelho, e o morrer é lucro, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E o capítulo 2 ele vai dizer muito sobre ser servo de Cristo, a humildade no servo de Cristo, como você deve realmente se despojar de você mesmo, se humilhar perante Deus e a cruz de Cristo, para que a sua vida possa ser uma vida humilde e agradável a Deus. E novamente ele vai para o final do capítulo, antes de ele dar a saudação e dizer que para a igreja aceitar Epafrodito novamente, porque Epafrodito foi o único que teve coragem e foi enviado pela igreja de Filipos para levar o alimento a Paulo na prisão. E Paulo reconhece aquilo e diz para que o povo ali de Filipos, a igreja de Filipos, se alegre com a volta dele e cuide dele, porque ele tem sido alguém que tem ajudado muito. E Timóteo ajudou a fundar a igreja de Filipos, e Paulo também está dizendo que logo ele será enviado novamente. E termina o capítulo 2 falando sobre isto. E hoje nós vamos entrar no capítulo 3. Queria te convidar a abrir a Bíblia lá em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. A gente vai fazer a leitura do jeito que a gente já está acostumado. Eu leio os versículos ímpares, os irmãos dos pais, assim sucessivamente. E mais uma vez atente-se como ele vai começar mais um capítulo. Filipenses capítulo 3. Ele vai começar dizendo que nós temos que se alegrar novamente no Senhor. Então vamos lá fazer a leitura deste capítulo completo de uma forma responsiva, onde eu leio os ímpares e os irmãos os pares. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Cautelosamente
somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. A ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a quem é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui ensinado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes, e agora nos que são inimigos da luz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Como a gente sabe, nosso tema geral da nossa série é a plenitude está no Senhor, perseverar nos nossos caminhos com alegria. E hoje o tema da nossa pregação do capítulo 3 é: cuidado com a religiosidade, ela te afasta de Deus. Cuidado com a religiosidade, ela te afasta de Deus. E o primeiro ponto a ser tratado nessa noite é a religiosidade e a justiça própria, do versículo 1 ao 11. Só começando no versículo 1, a gente vê que Paulo está dizendo para a gente se alegrar no Senhor. E ele está dizendo que ele não tem problema em repetir várias e várias vezes para o povo de Filipos, para a igreja de Filipos, as coisas das quais ele tem repetido. E a gente vê realmente que essa palavra alegrai-vos no Senhor, ele falando sobre a dignidade do Evangelho. Paulo também fala várias vezes no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, que nós temos que tomar cuidado com a nossa vida cristã. E ele fala isso de diversas maneiras, mas sempre com o objetivo de dizer assim: presta atenção, vocês já conhecem a verdade, vocês precisam sempre se relembrar diariamente de quem vocês são em Cristo Jesus. E aí, a partir do versículo 2, ele começa assim: acautelai-vos dos cães. E aí eu queria pensar com os irmãos que cães, a expressão depreciativa usada normalmente para se referir aos gentios. E Paulo aqui se refere aos judeus, expressão que se refere àqueles que não entenderam o Evangelho.
Então, se a gente for ver o contexto da Bíblia, essa palavra cães é quando um judeu se referia a um gentil ou a qualquer outro povo que não fosse o povo de Deus, que fosse um incrédulo. E aí aqui, neste contexto, Paulo está dizendo, está se referindo cães para aquelas pessoas que se diziam judeus e que se diziam crentes, que se diziam convertidas. E aí está falando assim, vocês têm que tomar cuidado, porque tem gente no meio de vocês que tem cheirinho de crente, que tem roupinha de crente, que tem palavra de crente, mas essas pessoas, elas não são pessoas que amam a Deus verdadeiramente. Essas pessoas são pessoas religiosas e não convertidas ao Evangelho. E aí ele usa essa expressão, e aí depois ele vai falar assim: acautelai-vos com a falsa circuncisão. No Antigo Testamento, quando alguém era do povo de Deus, mas não era alguém que dava frutos disso, ele era chamado de incircunciso de coração. A circuncisão no corpo, a parte física, era uma das marcas para se dizer filho de Deus. Mas não só, não adiantava você ter a marca no corpo e no espírito, você estar totalmente longe do Deus verdadeiro. E aqui Paulo está relembrando a igreja e falando assim: gente, toma cuidado, porque tem gente no meio de vocês que tem cheirinho de crente, que tem jeitinho de crente, que tem tudo a pinta de crente, mas essas pessoas, elas não são crentes. E aí no versículo 3, a gente vai ver que a salvação é pela fé em Cristo Jesus e não pela circuncisão da carne. O que isso significa? Significa que muito mais o exterior é o interior. E Paulo aos Romanos vai dizer várias vezes que é mediante a fé em Cristo Jesus que nós temos paz com Deus. É através da fé em Deus que nós somos salvos. A salvação não é porque você usa terno e gravata. A salvação não é porque você nasceu numa família de pessoas que já vêm na igreja. A salvação não é porque você é filho de pastor, presbítero, diácono, assim por diante. A salvação não é porque você é bonzinho. A salvação é mediante a fé em Cristo Jesus como Salvador. Então não adianta nada. E é isso que Paulo está falando aqui. Gente, toma cuidado, porque tem cães, tem pessoas que querem mostrar para vocês que são crentes, pessoas que se dizem conhecedoras do Evangelho, mas na verdade o coração delas está distante de Deus. O coração delas, na verdade, não está quebrantado aos pés da cruz. A fé dela não é genuína. E a gente pode dizer que e eu conheço algumas pessoas que dizem muitas vezes: não, eu acredito em Deus, mas a Bíblia vai nos mostrar que a salvação é mediante a fé, e essa fé que nos dá é o próprio Deus através do Espírito Santo. No versículo 4 ao 7, Paulo vai fazer menção aos motivos que tem para se orgulhar. E aí é interessante porque o que ele está querendo dizer aqui é que tem muita gente se orgulhando das coisas que faz, parecendo um crentão. Só que aí ele vai falar assim: se tem alguém no meio de todo mundo aqui que tem que se orgulhar, sou eu. E aí ele vai falar assim: sabe por que eu tinha que me orgulhar? Porque eu fui circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu. No versículo 5 ele vai dizer isso. O que ele está dizendo assim: se tem alguém que, se fosse ser salvo pelo exterior, era eu. Porque olha de onde eu venho da tribo de Benjamim, da linhagem de hebreu. Eu fui circuncidado ao 8º dia, que era a regra que os judeus tinham para circuncidar o menino quando nascia. Fariseu, que é o conhecedor da lei, ele conhecia a Bíblia. Tanto é que no caso ele perseguia os cristãos por achar que Cristo não era o Messias quando ele era salvo ainda. E por ele ser tão firme no seu propósito e achar que a sua carne, as coisas que ele entendia por fé era aquilo, ele perseguia os cristãos. Então ele vai falar assim: gente, se tem alguém aqui no meio de vocês que pode se orgulhar das coisas externas, sou eu. Só que não é isso que realmente importa. Não importa se você é hebreu circuncidado no 8º dia da linhagem de Benjamim. Não importa, o que importa é se você colocou a sua fé em Cristo Jesus como Salvador.
E aí você tem que tomar cuidado, porque é muito mais fácil a gente entrar numa capa da religiosidade, de achar que alguém pode nos dar essa salvação por meio de outra coisa, inconscientemente muitas vezes. Como eu já citei no começo do culto, sou filho de pastor, mas eu, na minha forma singular como pessoa, fui alcançado pelo Evangelho de Cristo. E em resposta a isso, hoje vivo uma vida que glorifica a Deus. Mas isso é individual. E não adianta. Por muito, muito tempo, eu tinha cheirinho de crente, eu tinha jeitinho de crente, eu tinha, às vezes, fala de crente, mas a minha vida estava distante de Deus. E talvez eu pudesse falar isso. Eu praticamente nasci dentro da igreja, fui batizado por várias vezes. No culto doméstico eu queria pregar, eu queria dar a palavra, e assim por diante, podia dizer tantas coisas, filho do reverendo tal, mas isso não traz salvação. A única coisa que traz salvação em Cristo Jesus é a fé, e a fé é colocada por Ele mesmo em nós. E aí, o problema é de que quando você começa a confundir a fé verdadeira com a religiosidade, com a capa, você começa a julgar de uma maneira errônea. Porque você começa a julgar as pessoas conforme as suas atitudes. Então, se você faz uma coisa que você considera grave e a outra pessoa faz também, ela até pode ser crente. Mas se você não faz e aquela outra pessoa acaba caindo naquilo, você é melhor que ela, você julga ela pior do que você, isso não é cristianismo. O que Paulo está falando aqui é o seguinte: a justiça própria é refúgio, no versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade e do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, as considero como refúgio para conseguir Cristo. Ele está dizendo assim: nada importa a não ser a minha fé, minha salvação em Cristo Jesus. E aí ele está querendo fazer uma menção também aqui de quando ele considerava tantas outras coisas da vida dele importante, ao invés de buscar a Cristo como Salvador. Quando ele perseguiu os cristãos, quando ele era bem afamado no meio dos romanos, e ele está falando assim: tudo isso é perda. O que realmente importa é a salvação em Cristo Jesus. E refúgio, só para que a gente entenda um pouco melhor, quando eu estava indo para a reunião do presbitério com o presbítero Renato e o pastor Everson, e não sei se é de conhecimento dos irmãos, mas o presbítero Renato trabalha numa empresa de alimentos. E aí tem alguns alimentos que é feito de um refúgio bom. Refúgio é o que? A sobra dos outros alimentos, mas que não estão estragados, não tem nenhum problema, e acabam fazendo outros alimentos para aproveitar aquilo. Mas o refúgio não deixa de ser algo que foi caído, algo que foi deixado de lado. E aí tem o refúgio que é bom, que dá para fazer e aproveitar as coisas, e tem o refúgio que é lixo, certo, Renato? E aí o que Paulo está falando aqui é que ele considera qualquer outra coisa a não ser Cristo refúgio, lixo. E aí eu vou ter que ir um pouquinho mais além, que é no refúgio daquilo que não presta mais, não dá nem para reaproveitar aquele alimento. Paulo está falando aqui que estar longe de Cristo e ter uma vida de capa, de religiosidade, é refúgio, e ele considera perda aquele lixo. Então, todas as vezes que eu e você gastamos o tempo em qualquer outra coisa que não seja a fé genuína em Cristo, buscar a Deus de todo o coração, esquecendo que religiosidade e justiça própria não trazem a glória de Deus, isso é considerado refúgio. Então, se você fala assim: não, já sei, eu sou um crente e eu vou ajudar o irmão que está precisando, mas na verdade você está ajudando o irmão que está precisando só porque você quer glória para você. Na verdade, isso é refúgio, é perda de tempo, porque isso não traz a glória de Deus. E poderia citar vários e vários exemplos aqui para que a gente entendesse um pouco melhor, mas acho que já ficou bem claro. O que purifica é a fé em Cristo, e do versículo 9 ao 11 isso vai ficar muito nítido. A parte B do versículo 9, lá no finalzinho, quase C a parte, vai dizer assim: a justiça que procede de Deus é baseada no quê? Na fé. Então a justiça verdadeira vem da fé em Cristo Jesus, porque aí a nossa justiça não é uma justiça humana. A nossa justiça começa a ser a justiça de Deus. E sabe qual que é a justiça de Deus? É de Deus. Não é minha, não é sua. Nós cremos e temos que entender que a justiça não será feita por nós, mas será feita por Deus no dia
do juízo, a segunda vinda de Cristo. Isso é maravilhoso. Então você não tem que ficar se preocupando em ficar julgando quem está do seu lado, em ficar apontando o dedo na cara, querendo se sentir superior ao irmão ou à irmã, ou pessoas que nem crentes são. Isso é a coisa mais triste, é ver às vezes crentes, quando vão pregar o Evangelho com um ar de superioridade. Isso não pode acontecer, pelo contrário. Nós somos pecadores, assim como aqueles que não têm a graça. E por misericórdia fomos alcançados. E quando vamos pregar o Evangelho, temos que mostrar a nossa condição, sim, de pecadores miseráveis. E todas as vezes que a nossa justiça é baseada na nossa carne, naquilo que a gente acha do que o que é Evangelho, nós vamos errar. E isso não vai passar de religiosidade e refúgio para Deus. Mas quando a gente é purificado pela fé em Cristo Jesus, nós cremos na justiça divina. Uma justiça maravilhosa, uma justiça que não falha, que ela é justa, totalmente justa. Ela é nem a mais, nem a menos, porque Deus, ele é perfeito e ele não muda. Que alegria podemos confiar nessa justiça. E aí vai ficar muito claro no versículo 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui já faz menção à segunda vinda de Cristo, e a gente tem que confiar que essa justiça será quando Cristo voltar, e quando nós formos ressuscitados e glorificados com Ele. Para resumir um pouco, religiosidade e justiça própria, temos que tomar cuidado, porque a justiça de Deus, o verdadeiro Evangelho é por meio de fé e não pelo exterior, e o seu exterior vai ser reflexo do que está acontecendo dentro do seu interior, e nós temos que tomar cuidado, porque sim, em meio da gente vai ter pessoas que têm cheirinho de crente, jeitinho de crente, mas que não conhecem a Cristo na intimidade. E nós temos que tomar cuidado, porque eu e você às vezes podemos cair nesse erro de começar a se vangloriar e achar que a salvação é muito mais exterior do que interior. E se alguém tem motivo para se orgulhar disso, seria o apóstolo Paulo. Judeu de nascença, da tribo de Benjamim, circuncidado no oitavo dia. E o que ele está falando assim, disso não valeria nada se Cristo não tivesse, lá no caminho de Damasco, me encontrado e aberto os meus olhos para a salvação. E a justiça da qual eu tenho hoje é a justiça de Cristo, não a justiça humana. Então que realmente a gente possa entender isso. Esse primeiro ponto, essa primeira lição que a gente tira nessa noite é: tome cuidado, porque nós temos que se alegrar no Senhor, e em consequência da alegria, o nosso coração não tem que ser um coração religioso, mas um coração quebrantado. E não só isso, nós temos que confiar na justiça eterna. Segundo ponto, mas antes gostaria de ler alguns versículos. Primeiro está lá em Salmo 9:8, você pode acompanhar comigo aqui no Data Show. Ele mesmo julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. Salmos 9:8. E lá em Salmo 36:6 diz: a tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Então a justiça não é minha, a justiça não é sua, a justiça é de Deus, o Senhor dos exércitos. Mas nós não podemos achar que, uma vez que colocamos a fé em Cristo Jesus, o nosso coração está genuinamente quebrantado e somos salvos, e uma vez salvos, não perdemos a salvação, é isso que nós cremos. Mas aí Paulo vai ensinar uma coisa muito maravilhosa sobre a salvação, porque a salvação não para no dia que você é salvo, a salvação continua, e Paulo ensina sobre a santificação usando a própria vida dele. Eu quando aceitei verdadeiramente Jesus como Salvador, conversando em uma conversa informal com um amigo meu, e a gente às vezes fala tanto da salvação, e a salvação é o primeiro passo, com certeza, mas a santificação, ela começa a ser a confirmação daquilo que foi transformado genuinamente na sua vida. E aí, eu estava conversando com um rapaz no futebol ontem, e ele me perguntou assim: mas tem coisas que eu tento, e eu acabo não conseguindo fazer certo. E aí eu explicando, falei para ele assim: quem vai dar a vitória para você não é você mesmo, mas sim o Espírito Santo. Só que você continue lutando com as armas que você tem.
se você tem dado o seu melhor na luta contra o pecado, na busca da santificação, fique em paz. O que diferencia um crente do não crente é a luta contra o pecado. É não querer viver de uma forma deliberada no pecado. E aqui Paulo vai falar sobre a santificação, que é o passo após você ser salvo. Então a gente não pode ser salvo e viver, falar assim, agora está tudo certo, já estou com o meu lugar garantido lá no céu. Não, você precisa buscar a santificação. E a santificação, no versículo 12 e 13, a completude da salvação não será alcançada nesta vida. O crente não deve parar de buscar a Deus. Sabe quando nós seremos perfeitos? Quando Cristo voltar. Ou quando nós morrermos, mas nem assim. A glorificação do nosso corpo será quando Cristo voltar, que vai ressuscitar vivos e mortos, e para que aqueles que são de Deus estarão com Ele no gozo eterno, e aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador, será derramada a ira de Deus no inferno. Mas o que eu queria dizer é que, enquanto esse dia não chega, enquanto Cristo não vem buscar, e Maranata vem Senhor, enquanto isso não acontece, sabe o que a gente tem que fazer? Viver buscando ser cada dia mais parecido com aquele que nos salvou. Em consequência disso, cada vez mais se preparando para aquilo que nós seremos um dia. Eu, quando comecei a dirigir, meu pai começou a me ensinar a dirigir, eu era novo ainda, e nós íamos para a casa da minha avó, e lá era uma cidade bem pequena, a gente ia num lugar bem afastado, onde não tinha problema e tal, e ele começou a me ensinar a dirigir, e ele falava, Felipe, coloca primeiro, coloca segundo, freio, é isso, dá certo, aquilo outro. E é interessante que hoje eu dirigir não tenho que pensar, puxa vida, vou colocar a primeira marcha, vou colocar a segunda marcha. É uma coisa muito instantânea. Sem eu perceber, eu estou fazendo. Mas lá no começo, aquilo eu tinha que pensar para fazer aquilo. Eu tinha que pensar, agora eu vou colocar a primeira marcha, agora eu vou colocar a segunda, vou colocar a terceira. Agora eu vou frear. E para fazer uma baliza então? Misericórdia. E hoje, você dá seta, já joga o carro ali e entra tudo tranquilo. Apesar do meu volante não ser hidráulico, e tem algumas varinhas que são muito apertadas, que é impossível entrar sem volante hidráulico, mas é uma coisa muito mais tranquila. Eu lembro também, né, minha noiva, que logo será minha esposa, ela falou assim, amor, me ensina a colocar o carro de ré, que eu não consigo. E eu comecei a ensinar ela a colocar de ré, e aí um dia desse, a gente estava no shopping, ela jogou o carro de ré, eu olhei para o lado e falei, seu professor era bom, hein? Ela deu risada, né? Eu falei, tá se achando, né? Por quê? Porque ela já faz isso naturalmente. Depois que ela aprendeu, ela faz naturalmente. E a santificação é mais ou menos isso. A partir do momento que você começa a lutar, sempre pedindo a direção de Deus, leitura bíblica, oração, vir à igreja, mas de repente você está fazendo, já de todo o seu coração, você não está nem percebendo e nem consegue imaginar você não fazendo aquilo. Hoje, eu até brinco, quando eu pego o carro automático, eu gosto de trocar marcha, eu gosto de ter os movimentos aí que eu já estou acostumado quando eu vou dirigir. Então, a gente precisa viver buscando isso, porque um dia seremos totalmente santos e sem pecados, glorificaremos a Deus na completude. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai trabalhando, nós vamos lutando com a responsabilidade humana e com as forças de Deus, para que a gente possa ser cada vez mais digno e cada vez mais parecido com Cristo, nosso Salvador. E aí, gente, a santificação é tão maravilhosa que é exatamente isso que eu falei. De repente, você está fazendo aquilo de todo o seu coração e você não está nem percebendo, não precisa ser algo tão forçado. No começo, logo quando a gente se converte, tem coisas que é difícil de tirar da nossa vida. E a gente ora, a gente chora, a gente lê a Bíblia e tal. Mas depois de alguns anos de caminhada e maturidade cristã, que a gente vai falar um pouco mais aqui embaixo, a gente percebe que aquilo começa a ser natural. Então hoje é natural para mim tanta coisa que não era. Tanta coisa que para mim era tão penosa da vida cristã e hoje é tão natural e tão gostoso fazer. E assim temos que continuar, sempre lembrando, não pare, continue, não pare, continue, não pare, continue. No versículo 14, sempre mirando a eternidade. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 14. Prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A sua vocação como crente é glorificar a Deus. A sua vocação
vocação como alguém que é filho de Deus é buscar ser mais parecido com aquele que te salvou. A sua vocação é ansiar pela eternidade. É viver e falar assim: eu quero chegar à perfeição, sem pecado. Mas enquanto eu não tenho isso, eu vou lutar para que eu chegue mais perto disso, o possível. E aí, eu quero atentar com os irmãos no versículo 15, que diz assim: todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Essa perfeição aqui que Paulo está falando não é ser perfeito de não ser pecador. E aí eu coloquei aqui no slide: perfeitos não da moralidade, mas da maturidade cristã. Nós temos que buscar a perfeição da maturidade cristã. O que é maturidade cristã? O que é ser maduro? É ser irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Não quer dizer que você não erra, mas quer dizer que até mesmo quando você pecar, quando você errar, como você vai lidar com aquilo. Então, a maturidade na vida do cristão, ela tem que ser cada dia melhor, que possamos ser perfeitos e aprovados pelo nosso Mestre. Isso quer dizer que quando a gente logo se converte, a gente não espera coisas daquela pessoa que logo se converteu, atitudes, mas depois de um tempo de caminhada, você não espera outro tipo de coisa que ela faz. Você fala assim: não, peraí, isso não convém. E até mesmo a atitude dela em meio ao pecado, em meio ao erro. Por exemplo, eu não estou dizendo que nós não estamos sujeitos a pecar depois que somos salvos em Cristo Jesus, mas como você vai lidar com o pecado? A maturidade vai trazer assim: puxa vida, caiu um buraco. Se você precisar, peça ajuda de pessoas próximas a você, quebrantes. Mas muitas vezes a gente vai querer fazer o quê? Se esconder, querer colocar defeitos em outras coisas. Ah, não, mas eu pequei porque você pecou porque você é pecador. Em algum momento da sua caminhada, você deixou que a carne falasse mais alto que o Espírito. Essa maturidade a gente tem que ter como filho de Deus. Entender que somos chamados para a santidade. Mas quando caímos, reconhecimento, quebrantamento, arrependimento e maturidade. Isso vem com a maturidade. É só você ver. Quando uma criança é pequena, ela não tem maturidade para fazer para ela ouvir um não. Não, você não vai ter isso. Não, você não vai ter aquilo. Mas depois, com o decorrer da vida, ela vai ficando mais velha, e a hora que ela ouve um não, ou que algo não sai do jeito que ela quer, ela age totalmente diferente do que uma criança. E Paulo está falando que a gente tem que buscar a maturidade, buscarmos sermos maduros na fé. Claro, sempre lembrando que Deus faz a parte dele, nós que somos injustos e infiéis, e acabamos não cumprindo com a responsabilidade humana. E por último, no versículo 16, neste ponto, viver na dignidade da salvação. Novamente, Paulo vai bater na tecla de sermos dignos daquele que nos salvou, dignos do Evangelho, dignos daquele que nos chamou para sermos filhos de Deus. Dignidade tem, como eu já expliquei no começo do culto, tem tantas coisas que podemos tirar de lição, mas a coisa que mais me vem à cabeça é ser digno, é ser não merecedor, mas sim digno daquilo que alguém fez por você. Então, eu nunca serei merecedor, talvez, do amor que a minha noiva tem por mim. Mas já que ela me ama, escolheu me amar, quero viver dignamente ao lado dela. É exatamente isso. Essa dignidade do Evangelho que temos que viver. Nós não somos merecedores, mas Deus nos escolheu nos amar. Então, temos que viver em resposta a esse amor. Quero ler 2 versículos com os irmãos. João 17, 18 e 19 diz assim: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo em favor deles e me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. O próprio Jesus falando aqui sobre santificação e sobre a verdade. A verdade hoje nós temos é a palavra de Deus. Eu bato nessa tecla e digo: temos feito devocionais diárias, buscar a Deus, leitura bíblica diária, oração. Não tem segredo. Cristo já deixou um manual de instruções para a gente, mas a gente teima em colocar tantas outras coisas da nossa vida em primeiro lugar, ao invés de lermos o manual de instruções do céu, que é a Bíblia. E também, quantas vezes não temos uma vida de oração, de conversa, de intimidade? Eu bato na tecla que Deus, ele é um Deus de relacionamento individual.
Ele não trata o Felipe como ele trata o presbítero Renato. Ele não trata o presbítero Renato como ele trata o pastor Everson. Claro, assim, num âmbito maior como filho, sim. Mas ele sabe exatamente o que o Everson precisa, o pastor Everson precisa, o que o presbítero Renato precisa, o que o Felipe precisa. Talvez o que eu precise não é o que o presbítero Renato precisa e assim por diante. Mas Deus sabe. E Ele trata você na singularidade, com amor de Pai. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, Efésios 1,4, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Santo é separado. A palavra santo significa separado. E aí vai falar sobre ser irrepreensível, como eu disse, sobre a maturidade. A maturidade vem de você ser irrepreensível e não que você não peque, que não é. Então quer dizer que você não vai deixar coisas para que os outros possam pegar e falar de você. Isso é ser irrepreensível. Não é não pecar, mas quando pecar, saber reconhecer e fazer as coisas conforme a palavra de Deus. E por último, o último ponto é: lei sem a graça resulta em perdição. Nós temos que imitar aqueles que imitam a Cristo. O versículo 17 vai falar muito sobre isso. Irmãos, sejam imitadores meus, e Paulo está falando para serem imitadores dele, porque ele imita Cristo. Observai-vos que amam segundo o modelo que tendes em vós. E aí depois ele vai falar que muitos, e aí novamente ele vai falar que tem outros que estão no meio. E eu queria relembrar os irmãos sobre a parábola do joio e do trigo, que Jesus conta, e ele está mostrando que ali, no meio do trigo, uma coisa muito parecida com o trigo, só que uma praga chamada joio. E aquilo, você não pode arrancar aquilo, porque se você arrancar o joio, o trigo sai junto. Então, no meio de pessoas que são realmente adoradores e verdadeiros adoradores, vão ter pessoas que possam confundir a fé, e nós temos que nos acautelarmos e tomarmos muito cuidado. O versículo 18 e 19: cuidado para não se espelhar em quem tem justiça própria e vive nos prazeres do mundo. Temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente começa a ficar amigo, né? Ah, não, mas ele é da igreja, olha que belezinha, ou aquilo outro, ou não, parece que é crente, mas... e a hora que você vê, você está sendo influenciado por uma pessoa que não ama Cristo verdadeiramente. E quando eu era menor, eu brigava, batia a tecla dizendo assim: não, eu posso andar com quem for, que eu vou me impor e eu vou ser eu mesmo onde quer que eu esteja. Isso aí é uma mentira. Você pode dizer não uma vez, você pode dizer não 2 vezes, 3 vezes, mas diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. É um ditado que até a própria Bíblia fala assim: abre o olho com quem você está, não sente na roda dos escarnecedores. Tome cuidado, porque é muito mais fácil a gente pender para a carne, vendo os exemplos ao nosso redor, do que tender para o Espírito. Então talvez você consiga uma vez dizer não, mas sem mesmo você esperar, você está fazendo igual às outras pessoas que não são dominadas pelo Espírito. Isso não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz. Então tome cuidado, porque muitas vezes a gente começa a esperar em pessoas que não são verdadeiramente filhos de Deus. Vou fazer um parênteses aqui. Acho muito legal, muito bacana nós temos YouTube, nós temos redes sociais, né, e muitos pregadores por aí bons. Sim, tem muitos bons pregadores, ótimos pregadores, mas infelizmente tem muitos pregadores que parecem ser bons pregadores, mas que não estão pregando o verdadeiro evangelho. Uma dica que eu dou é: gente, tome cuidado. Se você está em dúvida, se você não tem um discernimento ainda para perceber se aquela pregação é algo bom, vocês têm pastores aqui na igreja, perguntam: o que você acha do pastor tal, do fulano de tal? Você acha que eu posso ouvir as pregações dele? Tem coerência aquilo que ele tem pregado? Porque muitas vezes a gente vai ser deixado levar pelos falsos profetas. Isso existe não só hoje em dia, mas desde lá do Antigo Testamento. Então a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente começar a estar perto de pessoas que são guiadas pela carne, quando a carne é aquilo que ela acha que é certo, e não o que Deus acha que é certo, nós vamos ter problema. E aí no versículo 19 a gente vai ver assim, o destino deles é a perdição. O Deus, e esse Deus está em letra minúscula, então não é o Deus verdadeiro, deles é o ventre está dizendo que é eles mesmos, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas.
Então, para que você entenda que desconfie se a pessoa realmente é uma pessoa que ama a Deus de todo o coração, veja onde o coração dela está. Se o coração dela está nas coisas aqui da terra, nas coisas terrenas, transitórias, ou se o coração dela está nas coisas eternas. Isso é muito fácil. É muito fácil de você perceber. Você conviver um pouquinho com a pessoa, você vai ver o que importa para ela. Se são as coisas daqui, ou se são a eternidade, junto com Cristo Jesus. E o versículo 20 vai dizer: não podemos viver para os prazeres deste mundo. O mundo é passageiro. Gente, as coisas que passam, e por mais que elas possam parecer melhores, ou que a gente tem que se apegar, às vezes colocar a nossa confiança nas coisas aqui terrenas, isso um dia vai acabar, isso vai passar. E que você viva 100 anos, e quero que você viva 100, 110 anos, tomara Deus que realmente tenha uma longevidade. Eu também quero viver bastante ainda, estou quase casando, quero viver bastante tempo, quero completar minhas bodas de ouro, mas eu não sei, Deus é quem sabe. Mas nós temos que viver pela eternidade, viver por aquilo que realmente importa, viver por aquilo que traz esperança, que é a vida em Cristo Jesus, e viver por Ele e para Ele. E para finalizar o versículo 21, ter a esperança da salvação completa. Vai dizer assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem até subordinar a si todas as coisas. Tudo que a gente sofre aqui em prol do Evangelho, um dia isso terá vitória completa. Não adianta a gente se preocupar com aquilo, porque um dia toda humilhação será transformada em glória e glória eterna. Que a gente possa realmente viver entendendo que a nossa vida aqui não é uma mera religiosidade, uma capa do cristão. Temos que entender que a justiça de Deus e que religiosidade não salva ninguém. Temos que entender que a santificação tem que ser uma persistência do cristão, do verdadeiro cristão. Temos que buscar a santificação todos os dias. E temos que entender que a lei e o certo só pelo certo ou o errado só pelo errado, sem a graça de Cristo, traz a perdição. Concluindo, a justiça própria do ser humano não traz mudança genuína na vida do crente. Orgulho não combina com o verdadeiro Filho de Deus. Precisamos confiar na justiça de Deus, buscando santificação diária, traduzida em diariamente ser mais parecido com Cristo. A justiça própria do ser humano não traz mudança genuína na vida do crente. Orgulho não combina com o verdadeiro Filho de Deus. Precisamos confiar na justiça de Deus, buscando a santificação diária, traduzida em diariamente ser mais parecido com Cristo. Queria convidar a equipe de louvor para vir à frente. Queria orar com você antes de cantarmos o cântico. Depois do cântico, o pastor pode vir à frente já para ministrar a ceia. Mas pense se você tem sido realmente quebrantado pelo Espírito Santo, se você tem vivido a justiça de Deus, se você tem realmente buscado a santificação e não tem estado acomodado no cristianismo raso. Baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse dia. Pai, obrigado por o Senhor trouxe a cada um aqui, que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa realmente incomodar aquelas áreas que precisam ser incomodadas. Que a nossa igreja seja cada vez mais fortalecida na verdadeira fé, Pai. Na fé genuína, aquela que vem do Senhor, e em resposta disso vivemos uma vida digna do nosso Salvador, ansiando pelas coisas eternas, não se apegando às coisas terrenas. Que a nossa justiça não seja humana, mas seja a justiça do Senhor. Confiemos na Sua justiça que é plena. E que nós não vivamos uma capa que não está lá dentro, Pai. Quebra qualquer religiosidade que haja em nossas vidas, Pai. Que realmente vivamos para a honra e glória do Teu nome. E que não nos orgulhemos disso, mas entendamos a nossa condição de pecador, miseráveis, salvos por misericórdia e por graça. E que quando formos levar o Teu Evangelho, possamos sempre lembrar de onde o Senhor nos tirou, que não somos nada melhor do que ninguém. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.